Olá pessoal, hoje estamos na nossa última aula, né, de História do Direito desse semestre e estamos no capítulo 13 e 4 do livro do Volkmer, né, o História do Direito no Brasil. Então já estamos no capítulo de Estado, Elites e Construção do Direito Nacional. Então, a partir daí nós temos uma ideia de uma reflexão sobre a cultura jurídica nacional e de que maneira esse ideal liberal influenciou na criação das instituições que aqui são criadas, de como esses operadores do direito do nosso território acabaram se formando, né? Então, falando sobre esse liberalismo pátrio, né, tem um capítulozinho lá do nosso material chamado Natureza e Especificidade. Nós estamos ali. Então, são os princípios do liberalismo. Olha só: a liberdade pessoal, o individualismo, a tolerância, a dignidade e crença na vida. Então, aqui já tem uma questão histórica muito interessante para entender a ideia do liberalismo nacional, né? Porque hoje o liberal ele acaba não ligando muito com essa questão da tolerância, né, da dignidade. Então, nós temos que ver também como nasceu essas teorias para saber como elas andam hoje também, né? Então, outras características são no plano econômico, a propriedade privada, a economia do mercado, a ausência ou minimização do controle estatal, a livre empresa, a iniciativa privada. No plano político, então, consentimento individual, representação política, divisão de poderes, descentralização administrativa, soberania popular, direitos e garantias individuais, supremacia constitucional e Estado de Direito. Então, esse perfil, como a gente vai ver, então essa adaptação desse liberalismo iluminista europeu, ele foi amplamente limitado pelos interesses locais, porque como aplicar esse liberalismo né, europeu num país colonial, onde eu preciso, né, lidar com a questão da escravidão, por exemplo. Então, o resultado, então, é uma estrutura, então, político-administrativa patrimonialista e conservadora, então, criado para servir de suporte, então, aos interesses das oligarquias. Então, como você liberal e lidar com essa questão de direitos individuais e dignidade dentro de um país onde eu preciso da escravidão, né? Preciso não, né? Essa ideia de que naquele momento se dizia, nós precisamos da escravidão porque a nossa mão de obra precisa dar conta dos interesses da colônia. Então essa situação denunciava essa ambiguidade, essa junção de formas liberais, então numa estrutura de um conteúdo oligárquico, né? com aparência de formas democráticas, mas não. Então no início dos movimentos pela independência houve uma compatibilização desses interesses, né, com as elites locais, visava a eliminação desses vínculos coloniais, então tinha uma tendência a eliminar esses vínculos, e buscar uma certa igualdade econômica, né, e social também. Então, conseguindo então um intento de liberdade, esse intento libertário, né, as formas liberais de poder determinaram a manutenção do status quo anterior, e que uma formação pseudo-democrática de dominação. Então, apesar de tentar, né, nesses movimentos da independência, cortar o vínculo com a colônia, acabou se implementando um sistema daqueles que ficaram da mesma maneira que a colônia. Então, ainda mantendo o mesmo status quo anterior, com os personagens agora sem um intermediário, certo? Então, assim, o Estado brasileiro nasce em virtude da vontade do próprio governo, então daquela elite dominante, não tem uma participação realmente do nativo e do brasileiro para uma independência real. Acaba prevalecer, então, um liberalismo conservador praticado por uma minoria, né, e uma minoria antidemocrática. E a retórica conservadora sobre o liberalismo, então, acaba se fundamentando, né, se fundando numa concepção de democracia que nega a toda uma população majoritariamente, majoritária na questão de número, mas de uma massa inculta e de pouca capacidade, pouca participação e periférica, né? Então se teve essa ideia de uma massa de população dessa maneira, como se aquilo não fosse útil e importantíssimo para o desenvolvimento da cultura de um país. Mas se usou esse pensamento para realmente excluir a grande maioria dos brasileiros da cultura brasileira. Então, o liberalismo é a cultura jurídica no século XIX. Então, após o processo de desvinculação da metrópole, então representava então a modernização do Estado. No início, então, houve um embate entre os liberais radicais e os conservadores, né? Com a vitória, então,
dos liberais resultou no sistema dissociado dessas práticas democráticas, uma conciliação com a estrutura patrimonialista colonial ocorreu, introduzindo uma cultura jurídica, então, de maneira muito formal, muito retórica, muito ornamental. Então, os conservadores acabaram mantendo uma ideia de retórica ornamental, como se aquilo ali fosse o reflexo do desenvolvimento e de uma democracia, né? Após a independência, então, alguns fatores foram fundamentais para então edificar uma ideia de cultura jurídica nacional, e que foram a criação, que foi muito importante, né, a criação dos cursos de direito, né? Então tinha um curso de direito de Recife e de São Paulo, né? E a criação de uma Constituição de leis brasileiras. Então nós temos essas duas instituições com uma formação jurídica no Brasil, e isso é muito interessante para entender também a sequência desses acontecimentos. Então, quanto às faculdades de direito, a finalidade primeira é atender às necessidades burocráticas do Estado. Então, percebo, se fez uma faculdade para suprir cadeiras de cargos públicos que se precisava para gerenciar o país. A Faculdade de Recife, então, se constituiu na vanguarda científica do Brasil, enquanto a de São Paulo aderiu ao periodismo e à militância política. Tanto é que saem muitos políticos das faculdades da USP até hoje, né? Então, sendo um centro privilegiado de formação de intelectuais destinados à cooptação pela burocracia estatal. Naquele momento, os profissionais ligados a uma questão burocrática para manter em funcionamento aquela proposta, tinha um ambiente muito confortável para produzir esse tipo de profissional. E foi dali que deu origem a esse tipo de profissional. O segundo grande fator, então, para a emancipação da cultura jurídica brasileira foi a elaboração própria do sistema legal, né? Então, a partir de uma Constituição. Então, diga-se que a fachada liberal desse sistema apoiado pela monarquia ocupava o escravismo, né? Excluía a maior parte da população do país. Então, de novo, teve uma tentativa de fazer a lei pátria, mas mesmo assim mantendo a escravidão e excluindo a grande massa do nosso país, né? Então, ainda temos aqui alguns exemplos de códigos que eu trouxe no material de vocês, e eu trago também a ideia de que ainda que a extinção dessa estrutura colonial portuguesa, que era então apoiada sobre os ouvidores, né, juízes, que de uma forma tinha uma tentativa de criar uma burocracia profissionalizada e uma administração da justiça, isso após então o Código de Processo lá de 1832, então essa administração da justiça era feita com muito cuidado e com muito controle. Porque, na verdade, de novo, eu falo para vocês, então, o judiciário era a espinha dorsal do sustentáculo de um tipo de modelo de sociedade. Então, ele precisava ser muito cuidado, muito controlado. E aqui, o termo que eu trouxe para vocês no livro, inclusive é do autor, lá do Volkmer, que ele coloca o seguinte: reforçava-se, então, desta maneira, a dominação patrimonialista, com o exercício da justiça apoiada no mais absoluto policialismo judiciário, que é justamente essa pressão para que o judiciário não ultrapasse os limites de interesse do colonizador, desse grupo dominante que queria manter o país da maneira que já estava. Então existia um controle muito sério do judiciário, como se tivesse um policial, né, cuidando do judiciário, por isso o policialismo judiciário. Então é de se ressaltar ainda que o Código Comercial de 50, né, e o Código Civil, que não obstante então, o projeto existente desde 1860 foi aprovado só em 1916, torna-se em conta, né, que para a burguesia a ordenação do comércio e da produção de riqueza era mais imperiosa que a proteção da garantia de direitos. Então, olha só, a questão econômica era sempre mais forte do que a questão social. O desenvolvimento, até hoje, o Brasil tem essa ideia de que o desenvolvimento econômico, se o país for rico e tiver muita gente pobre, não tem problema. Né? Como se, de novo, ainda estivéssemos com essa mentalidade de que desenvolvimento econômico é mais importante que o desenvolvimento social, né? Como se essas duas coisas não fossem funcionar juntos, mas sim, podem funcionar. Então,
existe esse pensamento, ele nasce através da história e vem se moldando através do tempo. E aí, pessoal, como a gente já viu sobre policialismo judiciário, todo esse controle que nós vimos anteriormente ali, nós também temos os magistrados e o judiciário, né? Então, no tempo do Império. Então, olha só que interessante. Esses profissionais que trabalhavam no judiciário, então, eles eram formados em Coimbra, tá? E nesse procedimento que os tornava capazes de exercer essa profissão, ele era pautado por uma ideia de superioridade e de uma prepotência grande. Por isso tinha um interesse, tinha um motivo interessante para que eles tivessem esse perfil, né? Então eles eram preparados, eram treinados para servir os interesses da administração colonial, né? Então eu vou ensinar então esse magistrado para que ele julgue da maneira que a colônia quer, porque na verdade o direito de Portugal ele já tinha essa ideia liberal sem a escravidão, né, com uma ideia de direitos muito mais avançada. Mas esse cara que estudava lá em Coimbra, ele aprendia esses valores básicos do homem, ele não poderia aplicar aqui, porque aqui ele tinha que julgar e ainda justificar a escravidão. Então existia uma anomalia e um exercício, né, uma manobra jurídica aí para que ele usasse essa prepotência, né, e esse perfil autoritário para julgar de acordo com os interesses da metrópole, né? Então, como ressaltou o autor aqui, né, os juízes foram pilares da sustentação da criação de uma organização política nacional. É um dos principais agentes de articulação da unidade nacional. Lembra da questão do sustentáculo que a gente estava falando? Estavam dessa forma identificados com o poder político, bem como eram controlados através de remoções, promoções, suspensões, aposentadorias do governo central e uma transplantação dos vícios crônicos lá da metrópole. Então esses profissionais eram controlados, esse negócio do policialismo jurídico, eles eram controlados de uma maneira muito forte para que as decisões dele fossem de acordo com o que a metrópole quer, não de acordo com o que a justiça do direito da época, inclusive, pregava. Tá? Então, essa evolução então seguiu, né? Enquanto os magistrados então foram formados a maioria em Coimbra, os advogados tiveram a sua educação no Brasil, né? Falamos lá, né? Recife, São Paulo. Sendo que a relação de cada um com o poder público era distinta. Então, foi no cenário instituído por uma cultura marcada por um individualismo político e pelo formalismo legalista, essa questão formal e ligado à lei, à letra da lei, né? Que projetou a singularidade de uma magistratura incumbida de edificar então os quadros políticos burocráticos do Império. Então esses profissionais também serviram para cumprir esse papel de garantir que aquele período tivesse uma evolução baseada na burocracia, na questão da legalidade, na questão do legalismo, na questão do legalismo sem levar em consideração as questões sociais, certo? E esse perfil ideológico desses atores, não? Então aqui a gente falando sobre o bacharelismo liberal, não? Então o bacharel do século XIX e XX, eles não exerceram um papel muito distinto do magistrado português no período colonial. Então o bacharelismo, na verdade, favorecia uma formação liberal conservadora, que é esse paradoxo brasileiro, que ele é liberal em alguns pontos, ele é conservador em outros, né? Justamente que nós aprendemos a lidar com um espírito liberal econômico lá no início, mas tem uma visão de não ser conservadores socialmente para garantir também a escravidão e outras questões sociais. Então, foi contudo então o periodismo na universidade, principalmente no Largo de São Francisco, né, que determinou então a forma de atuação e formação intelectual desse acadêmico da lei. Então, nós tínhamos perfis diferentes, um estudo um pouco mais doutrinário e mais com um pouquinho mais de uma ideia filosófica dentro da Faculdade de Recife e muito mais burocrática dentro da Universidade de São Paulo. Então assim, este adere ao conhecimento ornamental e ao cultivo da erudição linguística, buscando sempre a primazia da segurança, ordem e liberdades individuais, determinando, como já dito, um profissional essencialmente moderado e conservador. Por isso que até hoje nós temos
passos curtos na evolução social, no desenvolvimento social, né? Na questão econômica, somos rápidos e ágeis, né? Foi o liberalismo, então, dessa forma, a grande bandeira ideológica defendida e ensinada nas academias jurídicas, sendo que o bacharel assimilou e viveu projeções liberais dissociadas de práticas democráticas. Então, esse estudante, ele lidava com essas ideias sem lidar com uma ideia de democracia sólida. Tanto é que até hoje, para falar sobre democracia no Brasil, parece que tem um viés político. Uma democracia é uma questão de justiça, de Estado Democrático de Direito, e as pessoas falam como se a democracia fosse um problema, se fosse uma opção de algum tipo de... Não, a democracia é uma base que ela é comum a todos, mas nós aprendemos a entender o justo sem a democracia historicamente. Por isso que até hoje é difícil falar sobre isso, desenvolver esse assunto sem que tenha alguém absurdamente contra uma democracia sólida, né? Então, o liberalismo, nesse contexto conservador, não estava necessariamente acompanhado de democracia, nem sequer a despatrimonização do Estado brasileiro. Então, a cultura jurídica brasileira foi conduzida, então, ao estranho e conivente ecletismo, a tradição de um patrimonialismo sociopolítico autoritário. Então, aqui já tem uma questão autoritária forte, como a gente pode ver. De inspiração, claro, portuguesa, né, com uma cultura jurídica liberal burguesa. Então, aí tem influência francesa, inglesa e norte-americana também nessa ideia liberal burguesa, né? O Rui Barbosa foi um que sintetizou bem essa ideia, essa cultura jurídica tradicional. Então, o imaginário social era distante do direito vivo, né? Então, mesmo alguém tão influente dentro do direito brasileiro. Então, bem como assim, tanto na questão comunitária como na questão da população, né? Em uma atividade advocatícia descomprometida com a vida cotidiana, mesmo Rui Barbosa tinha essa dificuldade, né? Tinha essa ideia do direito erudito, essa questão elitista e formalista da cultura tradicional, mas era desvinculado dessa questão do direito vivo, da vida cotidiana, né? Então, isso é muito complicado quando o estudante do direito, principalmente quando produz decisões e quando escreve, quando produz doutrina, não tem essa conexão. Mas nada impede que se redefina isso e se faça um ponto mais humano na produção de conhecimento jurídico nosso, né? Então, esses horizontes ideológicos da cultura jurídica, aqui já falando do capítulo 4, né, que é o finalzinho. Então, esse processo de colonização portuguesa no Brasil reproduziu uma juridicidade patrimonialista e conservadora, como a gente já estava falando antes, e gerou, posteriormente, uma contraditória conciliação de práticas liberais e formalistas, em um contexto antidemocrático e elitista. De novo, esse paradoxo, né, do liberal formalista e antidemocrático. Então, nessa trajetória sociopolítica do direito público, que é o outro ponto que nós temos lá nos slides, então os principais elementos que impulsionaram essa juridicidade pública no Brasil foram as revoluções francesa e norte-americana, e a vinda da família real, bem como um nacionalismo exagerado, né? Então, diante da situação de exploração dos povos periféricos, como o Brasil, propiciou então a formação do direito público, né, que visava a limitação do poder absolutista e que se chamou de constitucionalismo, que é uma concepção técnico-formal do liberalismo político na esfera do direito. Então, se tentou dar essa ideia de um constitucionalismo tentando evitar esse poder, dar uma limitação a esse poder absolutista. Mesmo assim, né, após a independência, né, o resultado entre essa junção da elite e da população foi outorgada, então, uma Constituição monárquica, né, que representou apenas os intentos do absolutismo real. Então, mesmo através dessa união, se acabou se subjugando pelo absolutismo real e os interesses dos grandes proprietários, deixando de novo a população de fora dessa produção jurídica. Então, assim, os direitos políticos eram cometidos a grupos hegemônicos em uma estrutura social pouco propícia a novas ideias revolucionárias ou liberais. Então, se continuou dentro daquela ideia tradicional conservadora, e as ideias liberais as ideias revolucionárias liberais, elas acabavam sendo impedidas de andar. Então, ocorre então que a perda do poder da elite agrária, a crise militar e o estremecimento das relações entre igreja e Estado acabam proporcionando, né, o surgimento desses movimentos antimonarquistas, né,
e um ambiente liberal conservador que, apesar de alterar essa correlação entre as forças, não teve capacidade de mudar realmente as relações sociais dessa estrutura que dominava aquela época, né? Então, durante esse período, então, o Brasil tinha uma base econômica basicamente na exploração de cana-de-açúcar, principalmente então na Bahia, em Pernambuco, né? A situação se modificou depois com o café, né? E daí esse eixo se mudou para Minas e São Paulo, e aí começou a ter um outro núcleo poderoso, que é a oligarquia cafeeira, né? E assim é que aparece a Primeira República, né? Então, o texto constitucional de 1891 expressava os valores assentados na filosofia política republicano-positivista, sendo que a retórica do legalismo federalista beneficiava somente segmentos oligárquicos regionais. E diante de uma nova estrutura social, com o aparecimento da burguesia urbana, então o liberalismo político antidemocrático não só beneficiava os intentos de grupos oligárquicos hegemônicos, como, sobretudo, asseguraria que a facção dominante da burguesia agrária detivesse um poder exclusivo até os fins da década de 20. Então percebam que nessas tentativas de modificação acabavam justificando a manutenção dos mesmos grupos ocupando os mesmos locais de decisão, né? Por isso que precisamos ter muito cuidado com esses movimentos e com a interpretação da história para saber quais foram os intentos, porque muitos movimentos acontecem para manter exatamente o que já estava, né? Dar só uma outra roupagem de suposta justiça, né? Então, a Constituição, então, lá de 1824, tanto ela quanto a de 1891, deixaram de levar em consideração os interesses, então, dessas grandes massas rurais. Então, esses instrumentos de controle, né, político-econômico, eles eram baseados em procedimentos burocráticos patrimonialistas e permitiam de maneira muito forte, muito segura, a manutenção da corrupção e o favorecimento justamente do nepotismo, né? Então, esse caminho aí é muito previsível e nós lutamos contra isso até hoje, certo? Deixa eu ver aqui. E aí, então, pessoal, nós temos o próximo capítulo é instituições privadas e a tradição jurídica individualista. Então, o regime econômico brasileiro baseado na escravatura tinha grande receio na instituição de direitos civis. É óbvio que os direitos civis atrapalhariam uma mão de obra escrava, barata e abusiva, né? Então, poderiam minar essas bases produtivas, né? Assim, enquanto o país criava a Constituição e legislação penal, processual e mercantil, né, a regulamentação civil permanece vinculada a previsões portuguesas. A legislação comercial exorbitou, então, cobrindo atos da vida civil e visando suprir, então, de certa segurança, algumas lacunas. Mas, de novo, aqui, né, uma ideia de base produtiva baseada ainda na questão da escravidão, né? Então, depois, então, somente com a abolição do sistema escravocrata que se caracterizou a extinção das ordenações. Então, esse projeto de normatização, né, de civil lá do Bevilacqua, então foi elaborado em 1899 e foi promulgado em 1916. Então, esse código oferecia mais ênfase, então, na questão do patrimônio privado do que as pessoas, e em perfil tipicamente ainda conservador e pouco inovador, mesmo com o fim da escravidão, certo? Então, a questão do pensamento jurídico nacional, né? A questão do início do pensamento jurídico nacional, durante toda a colonização, então, não se pode falar de verdade sobre uma teoria jurídica, né? Uma vez que essa concepção de lei, então, a ideia de direito e justiça, ela estava vinculada primordialmente com as diretrizes religiosas e da igreja. Então, os primeiros trabalhos sobre a filosofia do direito, a ideia de trabalhos justos filosóficos, né? Ao contrário do que se podia imaginar, se preocupava em não desagradar ainda a metrópole, certo? Então, no final do século XIX, então se inicia uma influência da ideia positivista,
E o apelo científico apresentava, então, como um discurso hegemônico, uniforme, impondo, então, umas implicações negativas à cultura jurídica brasileira, com vinculação à mentalidade legal, dogmática, manutenção da ordem vigente. Percebam que mesmo com essas tentativas de evolução, existe sempre uma resistência muito grande de ultrapassar essa ideia conservadora que impede uma modernização e uma quebra daquele sistema anterior. Então acaba fazendo uma manutenção da norma vigente, acaba sendo sempre algo no interior desses fatos, desses eventos históricos que acabam resistindo, né? Então, nós falamos sobre, de novo, a corrente culturalista então fundou o Instituto Brasileiro de Filosofia, mais adiante. Com exemplo, então, dessa corrente tem uma obra de fundamentos do direito, então, do Reale, isso já bem depois. Assim, a teoria tridimensional foi algo novo e buscava, então, superar essas limitações epistemológicas, né, epistemológica do estudo da origem, né, desses ideais formais. E a verdade é que a nossa cultura ela é marcada por uma visão formal do direito, né, reproduzindo em regra um saber jurídico retórico, algo que se lê, se reproduz, não se pensa muito sobre aquilo e se vai justificando através de uma repetição apenas, né, apenas como um instrumento de poder e manter aquilo que já está. Então, dessa forma, essa cultura então não tem ligação com as reais reivindicações e necessidades de uma sociedade brasileira mesmo, né, periférica principalmente. Então, operacionalizar o direito, ele tem essa característica importante porque ele precisa ser interdisciplinar. Eu preciso estudar o direito a partir e com as outras disciplinas do direito. Então, os avanços e soluções que buscamos no direito, ele ainda precisa ser exercido nessa ideia de uma historicidade nova, né? de uma tendência de estudar a origem dessas ideias, né? E desenvolver principalmente a ideia de pensamento crítico, né? Essa crítica jurídica. Quando se fala crítica, não é uma questão de criticar, de falar algo mal. Crítica significa analisar. A gente só divide essa ideia de crítica construtiva, crítica negativa, que nós chamamos a negativa que nós não gostamos e a positiva que nós gostamos. Mas crítica é uma análise. Então, tudo é crítica. Tudo que nós analisamos, nós estamos fazendo uma crítica, certo? De acordo, então, com o autor, então nós devemos abrir uma ampla frente de crítica jurídica. Nós precisamos estudar a fundo o que é o direito. Então, denunciar essas ideias, principalmente político-ideológicas, porque, na verdade, dentro do direito nós temos toda uma carga cultural que nós estudamos aqui desde o início, que veio de Portugal, com intenções, por que nos ensinaram a valorizar tanto a questão econômica e tão pouco a questão social, por que nos importamos tanto com uma vidraça quebrada do que uma pessoa com fome, coisas assim. Nós temos isso impregnado dentro do tecido social. E nós precisamos então estudar bastante essas questões para ver as falácias usadas para justificar esses atos, né? E tirar essas crenças sagradas como se eu não pudesse questionar as questões do direito, né? Então eu preciso ver com objetividade a problemática do direito e ter um pensamento crítico afiado para saber o que questionar do direito. Mesmo que não possamos chegar a uma resposta agora, nós precisamos, principalmente antes de qualquer coisa, mudar as perguntas, porque aí poderemos chegar a uma resposta nova depois. Pessoal, espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Gostaria muito de estar na sala de aula conversando com vocês sobre tudo isso. Eu tenho certeza que seria um debate maravilhoso. Espero que vocês tenham tirado proveito disso. Qualquer coisa pode entrar comigo, mesmo depois de ter feito essa cadeira. Vou estar sempre à disposição. Um grande abraço para vocês. Tchau!